Entrevista Central. Ele está na luta pela reforma agrária há mais de 4 décadas, é um dos dirigentes nacionais do MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e participou da criação do Programa Central do Brasil, completa hoje 1 ano. Vamos conversar sobre a importância da existência de uma programação que aborde temas sociais e populares e os desafios diante do contexto político que vivemos. O convidado do quadro de entrevistas de hoje não poderia deixar de ser também especial. João Pedro Stedley, seja bem-vindo ao programa Central do Brasil. Muito prazer. Você é integrante da direção nacional do MST e ajudou a construir esse canal de comunicação tão importante para os movimentos populares. Na sua opinião, qual a importância de um programa como esse no ar, considerando o atual contexto político? Nós construímos uma frente ampla popular histórica que reúne mais de 400 organizações de forças sociais, como a igreja, a universidade, a área de saúde, de forças populares, como os movimentos populares, as frentes, o movimento sindical, as centrais sindicais, e de forças políticas, que são os partidos e organizações políticas. E essa frente se uniu em torno de 3 bandeiras: vacina já para todos e todas, auxílio de emergência para os 60 milhões de trabalhadores que foram jogados na sarjeta por esse governo insano, e fora Bolsonaro. Então, na medida que nós fomos construindo a unidade, era necessário nós termos uma voz, termos porta-vozes dessa unidade, e por isso se constituiu o Central do Brasil como uma espécie de voz do Brasil popular. Amanhã, dia 19 de junho, acontece mais um ato de rua organizado pelos movimentos populares, centrais sindicais e partidos de oposição. A mobilização exige comida, vacina e o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Considerando a sua trajetória, é importante esse tipo de manifesto diante de um contexto social tão difícil, tão delicado, que a gente está vivendo, que está todo mundo vivendo aí? Estamos num período histórico muito difícil, porque para lutar por vacina já, pelo auxílio de emergência e pelo fora Bolsonaro, seria necessário que milhões de trabalhadores fossem para a rua. Seria necessário que nós fizéssemos uma paralisação nacional de protesto, como fizeram os colombianos, como fizeram outros povos nos últimos meses. Porém, enquanto nós não tivermos a vacina para todos, ainda nós vamos num processo de acúmulo de forças, ou seja, fazer ações simbólicas que envolvam a militância, com todos os cuidados de saúde, máscara, gel, distanciamento, mas num processo crescente. Note, 7 de abril, quando nós fizemos a primeira grande mobilização nacional, nós nos mobilizamos em 129 cidades, mais focado no tema da vacina. Na última, do dia 29, nós já envolvemos 230 cidades. E fale um pouquinho sobre a importância da existência de um auxílio emergencial digno, uma vez que aumentou com números muito grandes o número de pessoas com fome no Brasil. Nós estamos diante de uma verdadeira tragédia social, que vem antes do Covid. A tragédia social é fruto da crise do sistema capitalista, que afetou todos os países do mundo e afetou o Brasil, sendo uma economia dependente do capital estrangeiro e dos interesses de fora. Isso jogou na sarjeta 60 milhões de trabalhadores que ou estão desempregados, ou desalentados, ou em trabalhos de bico, precarizados. Esses 60 milhões estão passando tudo quanto é dificuldades, porque eles não têm emprego, eles não têm renda, eles perderam os seus direitos fruto desses últimos 2 governos irresponsáveis, do governo Temer e o atual do Capetão. Eles não terão aposentadoria, porque as reformas tirou esse direito deles, de maneiras que o auxílio de emergência de R$600 por mês, no mínimo, mas o ideal seria um salário mínimo, é condição fundamental
para que essa parcela da nossa população não passe fome. Queria agora que você deixasse um recado final para quem está nos assistindo, né? Ao longo desse ano, nós perdemos grandes companheiros e muitos familiares, mas em especial pessoas que estavam envolvidas também com o Central do Brasil, como o nosso querido Paulo Gustavo, o Joaquim Pinheiro, que era dirigente do MST no Rio de Janeiro, o Alípio Freire, que sempre foi um entusiasta da comunicação da classe trabalhadora, e o Frei João Scherri, que era um dominicano porreta, que sempre estava em todas as atividades solidárias. E eu queria deixar uma mensagem final: nós não temos o direito de sermos pessimistas. Nós vivemos outras situações graves na história do nosso país, até pensando lá longe o que foi a escravidão. Porém, o povo brasileiro sempre teve energias para superar os seus opressores. E nós vamos sair dessa. Vamos sair para bem melhor.